mais uma viagem. Oi gente, eu sou a Bárbara e quem tá acompanhando aqui o canal viu que eu comecei um quadro novo, que é o quadro Viagem Literária, onde a gente vai juntos fazer uma das minhas coisas favoritas na literatura: visitar novos lugares. Nesse quadro eu separo um país em específico e compartilho com vocês indicações de livros que se passam nesse país. Na primeira edição a gente viajou aqui pela Espanha, o país onde eu moro há 2 anos. Vou deixar pra vocês o link aqui nos cards. E dessa vez a gente vai viajar por um país que eu confesso pra vocês, achei que tivessem muito mais histórias de romance contemporâneo que se passassem nesse país, até porque é um país que a gente tem uma certa alusão, né? Pelo menos grande parte das pessoas que eu conheço. Mas enquanto fazia essa pesquisa, descobri que não tem tantas não, hein? Então você já aproveita para o fim do vídeo me indicar aqui embaixo alguns outros romances contemporâneos que se passem na Inglaterra. Tô super empolgada para compartilhar com vocês. Separei aqui 6 livros especiais mais um bônus para deixar esse vídeo bem recheadinho. E se você aí do outro lado, assim como eu, ama um romance contemporâneo, aproveita para se inscrever no A-Lovers Club, que é o meu clube do livro focado em romance. Basta clicar no Seja Membro que tá aqui embaixo. E vale ressaltar, gente, que tem muito romance de época que se passa na Inglaterra. Mas eu quis realmente dar foco neste vídeo aqui para os romances contemporâneos, aqueles assim que são super rapidinhos de ler e que se passam no tempo que a gente tá vivendo agora, tá bom? Então chega de enrolação e vamos lá. O primeiro se chama A Padaria dos Finais Felizes, da Jenny Colgan. Vou deixar a capinha pra vocês aqui. Eu li um romance da Jenny que se passa na Escócia esses dias e eu amei. E assim, descobri que tenho vários da Jenny na estante, já tô querendo devorar todos. Mas nesse especificamente a gente vai conhecer a história da Polly. A Polly acabou de terminar um relacionamento abusivo. Ela tá naquele ponto de se reconhecer, né, de se compreender como pessoa. E ela decide embarcar pra Cornualha. Na Cornualha, que é ali uma ilha isolada da Inglaterra, ela vai viver num apartamento que fica em cima de uma loja de comércio vazia. E ela chega naquele povoado onde todo mundo se conhece, as pessoas se respeitam, e é meio estranho ter morando ali uma pessoa de fora, uma pessoa que eles não conhecem, uma pessoa que eles não têm muito contato. Só que, ao longo do tempo, ela acaba conquistando os moradores daquele lugar, e aquele ponto de comércio que tinha debaixo do apartamento dela acaba se transformando numa opção de negócio. E a gente vai ver a Polly se reencontrar, encontrar um sonho, encontrar possibilidades e, né, vivenciar uma nova experiência de vida. Eu realmente amei o livro que eu li recentemente da Jenny. Eu acho que ela consegue fazer isso, de criar esse ponto de recomeço de narrativa na história dos personagens de uma maneira muito gostosa. Então é uma trama que eu indico pra quem gosta de romances que aquecem o coração e esses romances assim que você não larga até que você termine e que sempre vai te, né, motivar a acreditar nos seus sonhos, a seguir suas vontades. Então fica essa dica aí pra vocês. Lembrando que todos os livros que eu menciono eu deixo o link aqui no box de informações e utilizando os meus links vocês me ajudam bastante, tá bom? A minha segunda indicação é um livro que se passa em Londres, mas que a gente conhece uma cultura diferente também, e eu estou falando de Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal, eu acho que é assim que fala o nome da autora. Mas nessa trama aqui a gente vai conhecer a Nikki. Ela é de uma família, né, indiana, e ela tem algumas questões com relação à cultura mesmo, sabe? Especialmente a forma como as mulheres são, né, tratadas dentro dessa cultura. Então, pra ela, isso é uma questão que ela não sabe lidar muito bem. Só que ela tá precisando ajudar a família. A irmã dela tá querendo um casamento arranjado, a família dela ali tá meio sem condições e ela sempre focou muito nos estudos. E aí, quando num espaço ali indiano, perto de onde ela mora e que a família dela convive, abre vagas pra uma professora, ela decide que é a chance dela ter um emprego, ajudar a família e fazer uma coisa que ela gosta. Só que chegando lá, ela descobre que essas mulheres que precisam aprender, né, que são viúvas e querem aprender um pouco sobre escrita e, enfim, poder se virar sozinhas, elas não querem ajuda para escrever um conto ou para escrever um livro, que era o que a Nick estava pensando a primórdio. Elas querem ajuda para realmente aprender a ler uma placa, aprender a ler qualquer coisa.
E aí ela começa ali, né, fica meio assustada num princípio, porque ela não se formou pra isso, mas ao mesmo tempo ela sente vontade de auxiliar essas mulheres. E conforme ela vai conhecendo mais dessas viúvas, ela vai se inserindo um pouco mais na própria cultura e ela vai entendendo um pouco mais sobre essas mulheres, especialmente as viúvas que são, né, párias da sociedade, perdem o marido, é como se elas perdessem a vida também, elas vivem ali de uma maneira um pouco mais afastada do resto da sociedade indiana que tá, né, naquele lugar ali. E ela vai conhecer e descobrir que essas mulheres têm vontades, têm desejos, sabe? Então, assim, é um romance muito bonito e no meio do caminho a gente tem também um mistério para ser desenvolvido. É uma trama que vai falar também sobre questões sociais de uma maneira muito ferrenha, muito pesada e que se passa lá na Inglaterra, mas a gente vai estar inserido em uma outra cultura também e vale muito a pena a leitura. Eu acho que vocês vão gostar demais, porque além da gente conhecer um pouco mais da Inglaterra, a gente conhece uma outra cultura inserida na Inglaterra. A minha próxima indicação é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes, que tem até adaptação pra Netflix. E, gente, esse livro é fantástico. Eu demorei horrores pra fazer essa leitura e eu nem sei porquê, mas quando eu fiz, eu me apaixonei. É uma trama que se passa em 2 períodos de tempo, eu particularmente gosto muito disso. A gente tá em 1960 e a gente tá também nos anos 2000. E em 1960 a gente vai conhecer a história da Jennifer. Ela sofre um acidente de carro e quando ela acorda, ela começa a encontrar várias cartas que ela escreveu para um amante. E ela não entende muito bem, porque aparentemente ela tem um relacionamento muito bom, muito perfeito com um cara ali que é sensacional. Do outro lado da moeda a gente vai conhecer a Ellie. Ela é uma jornalista e ela encontra uma dessas cartas que, né, a Jennifer também encontrou. E aí ela começa a procurar para entender qual foi a desse casal, o que aconteceu. O X da questão é que a Ellie, ela também vive um relacionamento extraconjugal. Ela é namorada de um cara que é casado. Então, para ela, a busca para entender aí esse relacionamento que ela leu através de cartas é um pouco mais pessoal. E a gente vai vendo como a trama dessas duas mulheres vai ali se conectar ao longo de tantos anos. Gente, é um livro lindo, é um livro assim poético, é uma trama que leva a gente, né, para aqueles tempos áureos de 1960, com uma mulher super rica, vivendo uma vida glamurosa, ao mesmo tempo que infeliz dentro de uma relação que não tem sucesso, né, e apaixonada por uma pessoa com quem ela não pode ficar. E a gente vê essa mulher hoje que tá ali se rebaixando em um relacionamento que ela não merece estar também, mas por medo de ficar sozinha. Então são duas tramas que se desenrolam ao mesmo tempo e é muito bonito de acompanhar. A adaptação ficou bem legal, assim, não é nada perto do livro. O livro é muito maior que a adaptação. Algumas mudanças que foram feitas eu não gostei particularmente, mas no geral foi um bom filme e no geral a duologia, assim, filme e livro, vale muito a pena ser conferida. Eu acho que vocês podem gostar demais. E nesse aqui o interessante é que a gente conhece uma Londres em 2 épocas diferentes, né? A próxima indicação é 61 Dias em Londres, da Ellen Pimentel. E nessa trama a gente vai conhecer a história da Nina, uma brasileira que vai fazer o tão sonhado intercâmbio na Terra da Rainha. E pra ela, né, tipo, é o momento da vida. Ela sonhou muito com isso, ela planejou, ela fez tudo pra chegar nesse momento. E lá ela vai acabar conhecendo o Daniel Wolf. E assim, eles vão se enredar num relacionamento altamente emocionante, fogos de artifício. Só que ela tem uma data pra ficar até ali, né? Ela só vai ficar em Londres por 61 dias, ela só vai ficar em Londres por 2 meses. E eles estão ali vivendo aquele super romance, aquela paixão assim abrasadora, pensando que eles têm pouco tempo juntos, mas quanto mais eles passam tempo juntos, mais eles não querem se soltar. E quando acaba esse período e ela volta pro Brasil, eles tentam enredar um relacionamento à distância, mas não é fácil, né, gente? Os horários, a gente tem aí muitas coisas acontecendo e isso faz com que o relacionamento dos dois seja um pouco complicado de lidar à distância, mas lendo a gente vai descobrir como é que a trama vai se desenrolar. Eu gostei bastante dessa leitura, eu acho que todos nós já tivemos em algum momento da vida esse sonho de fazer um intercâmbio, né, de estar sozinha em outro país. É muito interessante ver a empolgação da Nina com tudo isso, vê-la lá, vivenciando essas experiências, a forma como a gente torce pelo relacionamento dos dois ao mesmo tempo em que a gente quer que eles aproveitem o máximo possível todas as possibilidades que estão ali na frente dele. Então a gente vê essa parte dela
na escola, estudando, né, dela curtindo. É bem legal, tem um ar mais jovem, mas ao mesmo tempo é um livro que fala muito sobre realização de sonhos. Eu acho essa temática bem interessante, então deixa essa dica aí pra vocês. A minha próxima dica é Drink para Três, é da Madeleine Wickham, que é na verdade um pseudônimo da Sophie Kinsella. E esse aqui é um livro pra quem gosta de Sex and the City, sabe? Porque é protagonizado por 3 amigas. A Roxane, ela tá em um relacionamento com um cara casado. A Maddie, ela vai assumir ali um posto do trabalho dela que ela não se sente preparada. E a Kenzie, ela decide de uma hora pra outra enfrentar umas tretas do passado dela aí. E a gente vai ver como é que a trama vai se desenrolar pra essas 3. É interessante porque a gente traz, né, essa pegada de Sex and the City, de mulheres mais maduras, só que em Londres elas estão enfrentando situações diferentes da vida, mas ao mesmo tempo tem essa amizade que as une, só que estão escondendo coisas uma das outras. Então são várias tretas que vão se desenrolando com aquele ar, né, que a Sophie Kinsella tem de escrever chicletes. Então é tramas mais divertidas, ao mesmo tempo que traz esses questionamentos da mulher mais madura, né, dela se encontrando no mundo, dela percebendo as escolhas erradas e as escolhas corretas que elas estão fazendo. Então tem todas essas questões sendo abordadas aqui e eu gostei bastante, indico demais a leitura para vocês também. A próxima indicação é Presentes da Vida, da Emily Giffin. Emily, que é uma autora aí, né, super renomada quando a gente tá falando de romance. E a trama vai girar em torno da história da Darcy. Ela é uma mulher, assim, daquelas super sedutoras, sabe? Que consegue tudo que quer, que sabe jogar com as palavras, enfim, com a forma de agir. Ela tem isso e ela tem uma vida incrível. Ela tem um noivo maravilhoso, ela tem uma melhor amiga sensacional. Tá tudo nos conformes. Só que ela mete uma galha no noivo dela com o melhor amigo dele, e aí ela perde o noivo, perde melhor amiga, e ela fica completamente assim, perde emprego, perde... Sabe aquele momento que fala assim, é o ano da zebra, é o ano da zebra. Parte da zebra é culpa da própria Darcy, né? Mas parte da zebra é porque tá dando tudo errado na vida da garota mesmo. E aí ela decide embarcar pra Londres, a cidade onde ela cresceu, numa tentativa de se reencontrar e numa tentativa de sentir aquele apoio da cidade da infância, sabe? Aquela coisa que a gente às vezes tem com o lugar onde a gente nasceu. Só que chegando lá ela percebe que Londres é, na verdade, um lugar completamente estranho pra ela. E que os truques de sedução que ela tanto aprendeu e soube dominar ao longo da vida já não funcionam mais. Então a Darcy, ela vai precisar se reinventar e se compreender durante essa jornada de autoconhecimento para entender quem é essa mulher e onde é que ela quer ficar. Os livros da Emily sempre são livros muito reflexivos e são livros muito detalhados também. Eu gosto muito da forma como ela preserva as histórias das mulheres, sabe? E como ela conta essas histórias, não criando protagonistas que são aquelas mocinhas perfeitas que nunca erram, mas criando protagonistas que são verdadeiras, que fazem merda, que chuta o balde, depois vai lá buscar o balde, entendeu? Então eu gosto muito dessa forma de narrativa dela e eu acho que vocês podem gostar bastante também. A próxima indicação é um livro em inglês que está disponível no Kindle Unlimited. Se chama Faking with Benefit e é um livro de harém reverso, gente. O que é harém reverso? A gente tá meio que acostumado ao harém que é, né, aquele homem que tem um monte de mulher, mas enquanto a mocinha tem vários boys na dela. Ui, é sobre isso. Na trama, a gente vai conhecer a história da Layla. Ela é uma desenhadora de lingerie que vive no Reino Unido e tem 3 caras ali que estão ao redor dela. O Zack, que é um ex-jogador de rugby, o Luke, que é o ex-professor dela de inglês, e o Josh, que é apaixonado por ela desde sempre. Esses caras são vizinhos dela e eles lidam com ela o tempo todo e cada um, né, tem uma vontade diferente para com essa garota. E ela tá tentando se encontrar no meio desses dois, né? Desses 3, na verdade. E a gente vai ver como é que a trama vai se desenrolar a partir desse ponto. É um romance que tem aquela pitada mais sensual, que vai trazer aí algumas questões, né, para a protagonista refletir e essas entregas aí que ela vai fazer com esses 3 boys, né, gente? Porque são situações complicadas. O Josh não quer assumir esse relacionamento. O professor de inglês, o Luke, ele tá meio, sabe, achando, né, que entrar em um relacionamento com ela é meio proibido, porque, enfim, ele é mais velho que ela, apesar dela já ser maior de idade e as coisas já estarem acontecendo há um tempo. E aí tem o Zack, que é o ex-jogador de rugby, que é o mais atiradão do rolê, mas muitas tretas acontecendo entre esses daí e a gente vai ver como é que a trama se desenrola a partir desse ponto. Será que ela vai ficar com um? Será que ela vai ficar com os 3? O que que vai acontecer?
só lendo pra saber. Mas essa foi a viagem para a Inglaterra. Eu espero que vocês tenham curtido esses 7 livros que eu indiquei aqui, que se passam na Terra da Rainha. Aproveita pra me contar algum livro que você leu que se passa na Terra da Rainha, que é contemporâneo e que você indica demais. Bota aqui nos comentários. Lembrando que se você curte um bom romance e quiser ler com a gente em Lovers Club, é só clicar aqui em Seja Membro. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!